É muito comum encontrar em comentários aqui na plataforma do YouTube e até mesmo em outras plataformas comentários sobre negatividade sobre alguém que está vendendo o curso ou alguém que está propondo o curso para ensinar alguma coisa. Eu sei e tendo em vista que existem oportunistas e charlatões que existem realmente, eles estão aí para enganar as pessoas, para conseguir enganar aquelas pessoas que estão à procura de uma solução mais rápida, de uma solução para os seus problemas de uma forma muito rápida, beleza? E isso é muito conhecido no marketing digital, que são as vendas de cursos. E a grande realidade, rapaziada, é que isso é a mesma coisa que a faculdade, beleza? E vocês podem me julgar e falar várias coisas, mas esse é um dos motivos que me fez parar minha faculdade, beleza? O que acontece no mercado de graduação hoje em dia é o seguinte: são pessoas que estão se formando, empilhadas e empilhadas, que estão causando cada vez mais o declínio, declínio do valor do salário que as pessoas estão se formando. Ou seja, as pessoas vão se formando e não tem demanda suficiente para essas pessoas exercerem a sua profissão. Ok? Beleza? E você pode até relatar que talvez seja algo de não é um preparo das pessoas que estão se formando, pode ser um plus. Também existem as instituições que estão ensinando de forma errônea e bem branda e bem rasa as pessoas, e existe também a demanda que não consegue acompanhar a quantidade de pessoas que estão se formando. Por exemplo, alguns casos que são bem visíveis é um engenheiro civil, que é direito, beleza? E eu consigo visualizar de perfeita maneira que estamos cada vez mudando mais rápido o sistema de trabalho junto com as tecnologias. Então a tecnologia está fazendo com que a gente mude cada vez mais rápido, beleza? E quando a chegada da inteligência artificial, muitas profissões vão cair por terra, beleza? Profissões que têm muita repetição, que são coisas que, por exemplo, uma inteligência artificial pode fazer 24/7, sem processo trabalhista, sem problema psicológico, sem problema emocional, sem indenização, sem aposentadoria, beleza? Vai chegar um ponto que elas vão evoluir tão rápido e começar a segmentar e começar a colocar-se no lugar de humanos, principalmente em profissões onde exigem repetições e repetições de coisas que são perfeitamente mais fáceis de fazer para uma IA, e consegue resolver em segundos e não vai ter problema nenhum para ela executar. Coisas que, por exemplo, há um ano atrás eram ditas que o trabalho de uma IA seria horrível, hoje ela já está fazendo com maestria. Imagina daqui mais um ano, imagina em 2027, 2030, como que essas tecnologias estão mudando e vão mudar completamente o mercado de trabalho, ok? Então, uma das coisas que me fez parar e finalizar, não continuar, foi a questão principalmente de vaga de trabalho e remuneração. Então, esse grande aglomerado de pessoas se formando em uma área onde a demanda não acompanha, onde não tem a quantidade de pessoas para conseguir se colocar no lugar, causa exatamente isso. Além de causar um salário mais baixo, pois tem muitos concorrentes, então as empresas não ficam brigando entre si para conseguir. Existe uma pessoa que é formada, um engenheiro civil que é formado, um cara que é formado em direito em cada esquina. Então ele consegue suprir ali a demanda pelo aquele profissional sem estar muito tempo procurando aí no seu sistema de RH, beleza? Isso causa um deterioramento do salário. Comumente, tudo que é em abundância causa essa deterioração do seu valor, beleza? Comece a prestar atenção sobre um conceito chamado oferta e demanda, que eu aprendi e estou aprendendo cada vez mais em economia, em finanças, que está relacionado a tudo, basicamente tudo. Então, quando você começa a aplicar esses conceitos de oferta e demanda, principalmente para a relação de trabalho, salário, faz muito sentido. Então, por exemplo, é por isso que muitos trabalhos manuais hoje em dia estão começando a ser muito valorizados, coisas que na geração passada não era.
um pedreiro, por exemplo, alguém que trabalha com coisas que estão cada vez menos profissionais estão conseguindo, cada vez menos profissionais estão demandando aquilo, estão fazendo aquele tipo de trabalho, ele se torna mais escasso, mais valioso para o mercado, entende? Então, quando alguém precisa do serviço desse cara, ele vai pagar muito mais porque ele precisa com mais urgência, porque faz muito tempo que ele está procurando aquele profissional e não consegue achar no mercado de trabalho, entende? Tudo é oferta e demanda. Então, a oferta ela pode estar aqui, a demanda aqui, e isso vai influenciar diretamente o seu valor, vai influenciar diretamente o seu salário, beleza? E com o avanço das tecnologias, isso vai se tornar cada vez mais volátil. E é de acordo com as análises que a gente tem, por exemplo, da população, ok? É a mesma análise que a gente pode tirar, por exemplo, de oferta e demanda para questão de análise do INSS, para questão de análise de aposentadoria do Brasil, onde a população vai envelhecer de uma maneira mais rápida e não vai ter a quantidade de contribuintes suficientes para conseguir suprir ali aquele ciclo. Ou seja, as pessoas que estão trabalhando hoje são as pessoas que pagam diretamente a aposentadoria das pessoas que são mais velhas. Mas o que vai acontecer no futuro? Vai chegar um ponto onde vai ter poucos contribuintes e vai ter muita gente aposentada. E se já estamos com um problema agora, por exemplo, para poder se aposentar, imagina no futuro quando esse número tiver um pouco mais complicado. É exatamente a questão de oferta e demanda que a gente consegue observar, beleza? Então a minha ideia e o meu foco é totalmente aprender essas novas oportunidades, em entrar de cabeça e aprender cada vez mais as lógicas do mercado e aprender mais e aprender a surfar exatamente o que acontece. Inteligência artificial está aí e acredito que é a nova onda que vai impulsionar muita gente, e que quem não se aperfeiçoar e aprender com ela hoje, no futuro pode estar à mercê aí do mercado, à mercê das moedas, à mercê da economia como geral. Então eu estou me preparando para o futuro, exatamente esse é o meu plano, e exatamente por isso que eu primeiramente parei minha faculdade, porque não fazia sentido para mim nenhum ter aquele nível de conhecimento e chegar ali e ter um trabalho que não iria me remunerar da maneira correta. Eu não entendia porque as pessoas não se questionavam sobre isso, e cheguei até um ponto de ficar muito mal sobre essa relação. Mas hoje estou totalmente focado e empenhado para melhorar cada vez mais essa situação, beleza? Então esse é um ponto chave para você poder encontrar algumas análises que você tem na vida sobre mercado de trabalho, sobre até mesmo questões de relacionamento, questões humanas. Então, por exemplo, se você prestar atenção, existe um nicho aí de pessoas que gostam de colecionáveis de alguma coisa, colecionar moedas, colecionar quadros, colecionar, enfim, infinitos itens. E o item de mais valor que se tem em todos os colecionáveis, entre as pessoas que estão nesse nicho e gostam disso, são as coisas que são escassas. Ou seja, é o sentimento de pertencimento, de que só ele tem aquilo, ou que poucas pessoas têm, e que é extremamente difícil você adquirir aquilo e aquela pessoa tem, entende? Esse sentimento, ele é relacionado ao humano, a nós humanos, e isso pode ser levado não apenas para moeda, mas para diversos itens e até mesmo para outros humanos. Ou seja, talvez você já tenha passado pelo sentimento de que talvez não vai encontrar aquela pessoa que seja daquele jeito, que ela é escassa ou algo do tipo, ou aquela mulher lá. Enfim, são diversas análises que você pode fazer sobre oferta e demanda e escassez que são relacionadas a isso. Então aquela garota ali que tem aqueles atributos ali que quase nenhuma outra tem, ela é escassa, ou seja, ela é mais valiosa no meio da maioria das pessoas ali, no meio daquele local, daquele ambiente. Aquela moeda ali que foi feita em 1860, que ela a borda dela é banhada a um ouro que só existia naquela época. Ou seja, aquele sentimento de peça única, só foi feita naquela época,
quer algo único, pertencimento para quem tem, que somente ele tem aquilo, entende? Então, isso também é aplicável também para a moeda que a gente usa, o próprio dinheiro que a gente usa. Então, quanto mais disso aqui no mercado circulando, menos poder de compra ele vai ter, ok? Beleza? Oferta e demanda, escassez. Quanto mais isso aqui circula no nosso país, entre a mão das pessoas, menos valor ele tem, beleza? Ok? Então, essas análises que eu faço e eu fiz desde há muito tempo atrás sobre não ser valorizado na profissão que eu estava me preparando, que já tinha passado. Ou seja, eu acreditava e estava vivendo uma vida que já passou, porque na geração anterior isso era totalmente comum, uma pessoa terminar a faculdade e ter ali um emprego que teria um alto rendimento, teria um alto salário, que teria ali uma estabilidade financeira, teria diversas outras coisas, beleza? Então entender sobre um pouquinho de economia pode te fazer entender esse tipo de coisa, beleza? Essas análises que eu fiz aqui foi exatamente o que eu aprendi com o tempo, estudando economia, estudando finança, para poder tentar entender o que eu questionava lá atrás, quando eu parei a minha faculdade e resolvi começar a entender isso, beleza? Então a mensagem é essa, sobre entender, e estou me preparando cada vez mais sobre questão de trabalho com inteligência artificial, e estou entendendo cada vez melhor e me preparando para um mundo que estou vendo que está bem aí e muita gente ainda não conseguiu enxergar, ok? Enfim, eu vou deixar um vídeo aqui, um vídeo do meu canal, tá? Eu vou selecionar aqui o vídeo onde eu falo sobre arriscar, que é exatamente um tema também muito relacionado ao que eu estou falando agora, que foi quando eu parei minha faculdade bem no final. E aí, você escolhe arriscar ou se arrepender no final da vida, beleza? Eu estou pagando aqui para ver, estou arriscando e não quero me arrepender no futuro sobre decisões que eu tinha vontade e eu tomei. Se você gostou, se inscreva e deixa um like aqui, ok? A mensagem foi entregue.